Oi, gente, aqui é a Ana Luísa do MD Books. Eu espero que esteja tudo ótimo, incrível aí com vocês. E hoje a gente vai falar sobre as minhas leituras do mês de agosto e setembro. Mas antes de eu começar a mostrar os livros, eu quero perguntar aí se vocês já são inscritos aqui no canal, porque se não forem, vem se inscrever, vem participar, vem interagir aqui com a gente, tem muita dica legal. Tem o Instagram do canal também, tem a página no Facebook, eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo para vocês irem lá acompanhar, muito projeto legal para vocês verem lá. E é isso, já curte o vídeo, compartilha com os amigos pra gente levar esse amor pela leitura para cada vez mais pessoas. Então vamos começar logo essa lista de leituras que foram maravilhosas. Eu não falo exatamente na ordem, tá, gente? Quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe disso. Eu faço a pilha com as últimas leituras e vou pegando a pilha pra mostrar pra vocês. E o primeiro livro que eu vou falar aqui é a Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que é o primeiro livro da série Percy Jackson os Olimpianos. Gostei bastante do livro, foi melhor que o filme, realmente, né? Muita gente já tinha dito que os livros do Percy Jackson são melhores que os filmes, e realmente o primeiro, assim, foi melhor. Eu gostei bastante da escrita do autor, né? Que eu não conhecia ainda essa escrita, eu nunca tinha lido nada dele. Mas me surpreendeu, achei bem envolvente, assim, e a edição tá muito, muito bonita, essas capas estão muito lindas. Eu gostei bastante da história, quero muito continuar a série, talvez eu já leia o segundo livro nesse mês, né? Talvez, não sei. Também li Coraline, do Neil Gaiman, tem vlog de leitura aqui no canal, vou deixar nos cards pra quem quiser ver. E foi uma leitura que eu queria há muito tempo fazer, fazia muito tempo que eu queria ler esse livro. Eu gosto muito do filme, né? Então eu sempre tive vontade de ler o livro e a Intrínseca lançou essa edição maravilhosa, que eu amei, é toda ilustrada, gente, ai, muito linda, perfeita. E eu gostei muito da história aqui, né? Eu já conhecia a história do filme, mas aqui eu achei que deu mais medo do que o filme, tá? Já é uma dica aí pra quem não leu. Eu acho que dá mais medo do que o filme, realmente. E também tu saber da onde que o Neil Gaiman tirou toda essa história da Coraline, de uma porta misteriosa e tudo mais. Achei muito legal a Intrínseca trazer esse tipo de introdução pra esse livro também. E eu finalmente li esse livro incrível, que eu não sei se ele é mais lindo pela edição ou pela história, o conteúdo em si, que é Ecos, da Pan Munhoz Ryan. Esse livro maravilhoso, esse corte, gente, perfeito, tudo pra mim. Gente, essa história aqui é incrível, tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards pra quem quiser ver também. E é uma história que ela vai se passar na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver quatro histórias, assim, de pessoas, crianças completamente diferentes, em situações completamente diferentes, mas o que elas têm em comum é que se passam na Segunda Guerra, tá? A quarta história até não é tanto assim, na verdade ela é mais um complemento pra gente entender as outras, mas as outras três histórias se passam na Segunda Guerra, com essas crianças tendo diferentes visões da Segunda Guerra e diferentes dificuldades nesse período. É um livro que mexeu muito comigo, que me fez chorar em alguns momentos. Eu choro muito fácil, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, mesmo, sabe? Quando eu terminava os capítulos, eu ficava meio receosa, eu tinha receio de iniciar o próximo, porque esse livro mexe muito com a gente, muito, mas é um livro incrível. Eu achei o final desse livro maravilhoso, a autora trabalhou muito bem os assuntos aqui, nossa, incrível, sério, vale muito, muito a pena ler. Foi 5 estrelas, favoritado. Eu li 2 romances de época nesses últimos 2 meses, e um deles foi Volte Para Mim, da Paola Alexandra, que é uma autora que eu gosto bastante, vocês sabem disso. É um livro mais curtinho do que o outro que eu já tinha lido dela, mas eu gostei muito. É uma leitura mais rapidinha, assim, mais pra
passar o tempo e tudo mais, mas mesmo assim ele traz uma mensagem incrível, muito mais do que o romance de época, que a gente vê uma protagonista descobrindo seu lugar no mundo e descobrindo o que ela realmente quer fazer por si, sabe? A Brianna, ela tem 15 anos, quando ela foge de casa, ela descobre um segredo muito grande da família, então ela foge de casa, ela vai pra Escócia pra morar com o avô materno, e ela fica 8 anos lá na Escócia até que ela decide voltar para a família dela e também para um melhor amigo de muito tempo, que ela tinha certos sentimentos e tudo mais. Mas quando ela volta, eles já não são mais as mesmas pessoas. A Brianna, ela tá se descobrindo, ela tá descobrindo o lugar no mundo dela, ela tá descobrindo o que ela quer fazer da vida dela, ela descobriu a força que ela tem nela, ela não é mais a mesma pessoa. E mesmo assim tem um romance muito, muito fofo, um romance que deixa a gente com o coração quentinho, e eu indico muito esse livro, foi 5 estrelas. Eu percebi que tem muito livro 5 estrelas nessa lista hoje, gente, muito mesmo, acho que a grande maioria foi 5 estrelas. E o próximo também, que foi Simplesmente o Paraíso, da Julia Quinn. Gente, que livro envolvente, que livro fofo, que livro fluido, sério. Aqui a gente vai conhecer a Honória, ela é da família Smith, né? Esse primeiro livro do quarteto Smith. E ela é a filha mais nova, os irmãos dela são bem mais velhos que ela, então ela tem aquele sentimento de filha única, e o irmão dela, ele tem um melhor amigo, e então ela fica amiga dele também e tudo mais. Até que quando ela cresce, o irmão dela vai embora, acontece algumas coisas e ele tem que sair do país. E ela nunca vai ser esse amigo dele, até que certos fatos acontecem e tudo mais. E eles vêm a se reencontrar. Gente, é muito fofo mesmo. É aquele casal que a gente torce por eles do início ao fim. A gente quer muito, muito que eles fiquem juntos. E tem umas cenas que acontecem que a gente fica, ai, por que não ficam juntos, sabe? É muita apreensão, é super envolvente, super fluido. Ganhou 5 estrelas também. É realmente para passar o tempo, mas é de aquecer o coração. Eu li outros 2 livros da série da Anne de Green Gables nesses últimos 2 meses, que foi Anne de Wild Poplars e Anne e a Casa dos Sonhos, que é o 4º e o 5º livro da série. Esse aqui, ele ganhou 3 estrelas e o roxinho ganhou 4 estrelas, tá? Eu tô gostando bastante dessa série, ela é bem envolvente, bem fofa, mas não é aquela coisa realmente pra te tirar grandes lições, grandes mensagens. É mais pra passar o tempo, pra te envolver e tudo mais. E eu gosto de, tipo, quando eu faço uma leitura muito pesada, pegar um livro da série da Anne pra ler, sabe? Porque meio que equilibra. Na minha cabeça isso funciona, tá, gente? Não vou falar muito de Anne de Wild Poplars, porque tem gente aí que não leu os outros livros ainda, né? Então pode achar meio spoiler, assim. Mas a Anne tá trabalhando numa escola e ela tá ficando em Wild Poplars, né? Que é uma propriedade de 2 senhoras. E lá ela faz muitos amigos e tudo mais. E tem toda aquela coisa da Anne, né? A Anne, ela é diferente, assim, dos personagens que a gente tá acostumado. A Anne, ela vê beleza nas coisas, ela vê leveza, ela quer levar alegria pra todo mundo. Então sempre tem essa pitada. Claro que a história tem bem mais coisa do que isso, né, gente? Mas eu não quero falar aqui porque pode ser spoiler pra quem ainda não leu os outros. Mas é muito fofo, é muito envolvente. Marquei algumas coisas aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, porque o post-it é bem clarinho. E Anne e a Casa dos Sonhos, gente, eu não tenho como falar desse livro e não dar spoiler pra quem não leu ainda, tá? Mas basicamente, assim, a Anne, ela se mudou de Avonlea. E ela tá morando na casa dos sonhos dela, né? Agora ela tem o marido dela e tudo mais. E eles encontraram a casa dos sonhos deles. E ela se muda pra meio que o litoral, digamos assim, pra uma praia. E lá ela
tá começando a vida dela de casada e tudo mais. Vou falar só isso pra não dar spoiler, tá? Também li O Melhor de Você, da Mia Sheridan, que é um romance contemporâneo. Que, gente, esse livro desabou as minhas estruturas completamente. Eu fico até meio embargada quando eu vou falar dessa história, porque é uma história que eu tô tomando coragem, tá, pra fazer uma resenha desse livro aqui. É um livro que precisa ser falado, ele precisa ser debatido, precisa ser comentado. E aqui a gente vai conhecer a Crystal, que ela é stripper, e a gente vai conhecer o Gabriel, que é um cara que ele tem alguns traumas, assim, ele passou por uma situação bem difícil, então ele tem alguns traumas realmente. E a Crystal, ela tem muita bagagem, mesmo sendo uma mulher tão nova, ela tem muita bagagem. E tudo que aconteceu com ela fez com que ela se fechasse completamente para todos os sentimentos bons da vida, sabe? Ela odeia o trabalho dela, ela odeia ser stripper, ela odeia ter que passar pelas situações que ela enfrenta, que, gente, dá um ódio. Ai, dá um nojo tão grande, vocês não têm noção. Quando eu gravar a resenha desse livro, é quase certo que eu vou chorar, mas tudo bem. Ela passou por muita coisa, ela enfrenta muita coisa por conta do emprego que ela tem, mas ela precisa desse emprego, por isso ela não sai dali. Gente, é muito difícil, sabe? Porque a gente vê que realmente as situações, elas levam as pessoas para o lugar onde elas estão, entende? Não é a opção da Crystal estar ali, ela precisa de um emprego, sabe? Ela entrou nesse emprego porque precisava pagar as contas e agora, se ela sair, ela já tem a fama de, né? Ela já tem a fama que deram pra ela por ser stripper. Então, ela não conseguia emprego em outro lugar. E ali ela ficou. E, gente, é muito difícil, mas esse livro ele tem uma mensagem muito surpreendente sobre as nossas emoções, sobre abrir o nosso coração, sobre o tempo que a gente precisa para se organizar internamente, para abrir nossos horizontes. E principalmente ele fala sobre amor próprio, sobre encontrar seu lugar. E é um livro que traz mensagens incríveis que eu recomendo para todo mundo ler, mas tem que ter um pouco de estômago, tá? Tipo, se tu fica meio mal com essas situações assim, tem que ter um pouco de estômago, não é muito fácil. Eu chorei em todos os capítulos. Eu li esse livro, gente, olha como ele é grossinho, eu li em 2 dias, porque é muito... a gente não consegue parar de ler. Eu queria muito descobrir o que ia acontecer e eu não conseguia mais parar de ler. Gente, é incrível, tá? E agora o último livro dessa lista foi um livro que me deixou pensativa de verdade, assim. O livro acabou e eu fiquei pensando em tudo que tinha acontecido no final e tudo que aquele final queria dizer e o que ele representava, que foi O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty. Aqui a gente tem 3 mulheres que elas têm vidas bem diferentes e uma delas, ela é mãe de 3 meninas, ela tem um emprego que paga ela super bem, ela é uma super dona de casa. Assim, ela é a que causa inveja nas outras mães, sabe? E ela encontra uma carta do marido dela falando pra ela abrir quando ele morrer. E quando ela vai falar dessa carta com ele, ele meio que se desespera pra ela não abrir a carta. Essa é uma das mulheres. Tem outra que ela já é mais de idade, ela é avó, ela trabalha na secretaria da escola e ela perdeu uma filha. Há muito tempo atrás, uma filha de 17 anos foi assassinada e ela só tem um filho agora, que é o pai do neto dela, e ele diz pra ela que eles estão se mudando pra outro estado, sabe? Que ela vai ficar sozinha, então ela meio que tá num certo desespero, sabe? Ela pensa na filha todos os dias, mas ela quer um neto por perto, porque foi o neto que conseguiu fazer com que ela enxergasse cores na vida de novo.
E a terceira mulher aqui, ela descobre que... isso que eu tô falando, gente, não é nada de spoiler, tá? Isso já é nas primeiras páginas, assim, do livro. Ela descobre que... Descobre não, o marido fala pra ela, né? Que a prima e melhor amiga dela meio que está apaixonada pelo marido e ele também está apaixonado por ela. Ou seja, ela não sabe o que fazer. Ela tem um filho e ela resolve que ela vai ir para casa da mãe dela com esse filho e vai deixar o marido dela e a prima se resolver. Porque ela acha que isso é só um casinho que depois vai passar e que a prima dela vai devolver o marido dela. Então, gente, são três mulheres muito diferentes, a gente se envolve na história de cada uma delas. Não é um thriller como foi outros livros que eu já li da autora, mas é um livro que me deixou bem intrigada, porque essas histórias, elas se interligam de formas que são muito reais. São a vida real, sabe? Isso acontece aqui e às vezes não é comigo, não é contigo, mas está acontecendo com alguém e isso é muito impactante. O final desse livro foi bem impactante, eu acho que ele representa muito as ações que a gente faz, as coisas que a gente faz e como isso pode voltar pra gente. Eu não sei, gente, ele me deixou bem pensativa realmente, tem algumas questões que eu não tenho uma opinião formulada sobre ele, mas eu gostei bastante da leitura, eu gostei muito de como a Liane interligou tudo isso. Nossa, gente, essa autora é uma gênia. E recomendo, tá? Quem quiser ler, porque é bem legal, é bem envolvente e realmente é um baque em tanto. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, de comentar o que tu acha desses livros e tudo mais. E não esqueçam de ver lá o Instagram e a página que vai estar linkado aqui embaixo. Um beijão no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.